E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Esse vídeo também está na playlist de videoaulas do curso de transferência de calor por convecção. A gente segue falando dos escoamentos de convecção externa. A gente já falou de escoamentos em placas planas, cilindros, esferas. Agora a gente vai começar a dar um toquezinho de algo mais real quando a gente falar disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É o escoamento sobre feixes tubulares. Escoamento sobre feixes tubulares, galera, é a aplicação de trocador de calor. Quem quiser voltar lá quando eu falei no começo dos vídeos sobre escoamento sobre cilindros, né, eu mostrei um trocador de calor que eu mostro para os alunos na aula de termodinâmica para ter uma ideia do que é um trocador de calor, um condensador, na verdade. O que acontece nesse trocador de calor é isso: você vai passar um fluido que está vindo aqui nessa direção com essa marcação em azul aqui, ó, escrito em azul. Ele vem com certa temperatura de entrada e aí você tem um fluido passando dentro desses cilindros aqui, ó. Você quer refrigerar ou quer aquecer esse fluido, e aí o que você vai fazer vai passar esse escoamento externo, e esse escoamento vai sair depois que passar por todo esse feixe, esse arranjo de tubos aí. Ele sai com outra temperatura, seja aquecido, seja resfriado, enfim, depende do que você quer, né? E existem duas configurações que são muito comuns de feixes tubulares, né, e alguns parâmetros que são conhecidos para elas também. Vou desenhar elas aqui pra gente. Eu esqueci de falar que isso aqui é o diâmetro do tubo, né? Você pensa que a gente está vendo o tubo assim, ó, tem um escoamento entrando na direção do papel, ou direção do computador aqui, através desses cilindrinhos aí, dessas bolinhas cinzas, tá? A visão tridimensional disso aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Talvez eu consiga mostrar no livro, né, cara? Eu vou aqui, ó. Essa visão aqui no colorido é bem melhor. Ó, a visão tridimensional, você tem um escoamento vindo e ele passa por esses tubos e você vai fazer uma troca de calor aí. Se fosse um tubo só, a gente já viu como é que é o escoamento sobre um cilindro. Você tem um cilindro, você tem uma troca de calor ali que é modelada pela equação de Hilbert, ou você usa a equação de Zukauskas, ou você usa a equação lá de Churchill e Bernstein. Então, você vai usar aqueles modelos lá que a gente tem. Só que o que acontece, né? A gente viu também na aula sobre cilindros que o escoamento passou pelo cilindro, né, em certos números de reinos, começa a gerar uma esteira grande ali. O que acontece naquela esteira, né? Deixa eu botar aqui pra gente, né? Milton Van Dyke. A gente viu isso aqui, né? O escoamento... Pô, eu já estou na turbulência já. Queria mostrar isso aqui, ó, o escoamento ao redor do cilindro. Olha só como é que fica a esteira de vórtices que é formada por esse escoamento que passa através do cilindro. O que acontece nessa esteira de vórtices? Você tem muita troca, né? Você tem muita mistura. Você tá praticamente assim, formando um escoamento turbulento. Mesmo que você não esteja num regime que o escoamento seja considerado turbulento ainda, quando você tem essa não estacionalidade, essas flutuações de velocidade, essas misturas acontecendo, como está mostrado aqui, olha só, o escoamento aqui é uma foto do escoamento momentâneo. Você imagina o tanto de mistura que não tem entre as camadas de escoamento aqui acontecendo nesse momento na esteira desse cilindro, ou aqui, olha só, o tanto que esses vórtices misturam esse escoamento. Essas misturas, elas favorecem a troca de calor por convecção. Quanto mais tiver movimento macroscópico, né, mistura e turbulência, maior é a capacidade de troca de calor. Ou seja, aqui tem muita turbulência. Agora imagina você botar um cilindro aqui no meio. Ao invés de ele receber esse escoamento lisinho que ele está recebendo aqui, bem tranquilo que ele recebe na entrada, você bota um cilindro aqui, ó, bem onde está tendo essa turbulência. O que vai acontecer com esse cilindro? Ele vai trocar mais calor. Eventualmente vai acabar trocando mais calor. Ao invés de ele receber um escoamento que é laminar na frente dele, que vai se desenvolver ainda para o escoamento turbulento, ele já está dentro de uma esteira turbulenta. Se você coloca um cilindro nesse meio aqui, ele já vai pegar dentro de uma turbulência que vai ajudar a trocar ainda mais calor, ter mais movimentação macroscópica de fluido e ter mais troca de calor por convecção. Então, quando você coloca os cilindros nessas esteiras, coloca outros cilindros para trocar calor, né, que estão nas esteiras desse cilindro aí, cilindro primeiro, você faz com que eles troquem mais calor. Um feixe de tubos como esse que está mostrado aqui, ó, como esse está mostrado nessa figura aqui, o que acontece? Esse primeiro cilindro que está na frente, ele vai gerar uma esteira, né? Ele troca calor, da maneira como a gente estudou lá na parte de troca de calor no escoamento sobre os cilindros, né? Ele vai trocar calor, mas o que vem depois dele, ele pega um escoamento já turbulento, ele troca ainda mais, e o que vem depois dele pega ainda mais também, vai pegando mais calor, vai trocando. Quem vai na esteira desse tubo de vórtice vai trocando mais calor. Ou seja, esses arranjos, feixes tubulares são ótimos para se trocar muito calor, para favorecer ou assim, aumentar bastante a
capacidade de troca de calor, principalmente aqueles que estão a jusante, tá? Os que estão a montante vão se comportar como o cilindro que a gente estudou, vamos pegar aquele escoamento mais não é, eu não gosto de usar palavras como simples ou mais um escoamento mais organizado, talvez seja uma palavra que possa ser usada aqui, ó. Um escoamento mais organizado, mais ordenado, como esse que pega aqui na frente desse cilindro, vai pegar um escoamento como esse. E vai pegar esse escoamento e aí o que vem depois dele já não. Então já pega um escoamento muito mais turbulento. Então a troca de calor vai aumentando ao longo dessas faixas que nós temos. A gente chama isso aqui, ó, tem o feixe 1, que é esse primeiro feixe, o segundo feixe depois dele, o terceiro, o quarto. Então vai colocando vários feixes e essa troca de calor vai aumentando. Tem um limite, tá? Não aumenta infinitamente, não. Tem um limite para isso. A gente vai ver também isso aí nas nossas discussões. Você pode colocar isso em vários arranjos, né? Deixa eu colocar aqui primeiro o nosso desenho. Esse aqui é um arranjo que a gente chama de arranjo alinhado. Isso aqui eu vou botar o nome dele aqui em cima pra gente, ó. Esse aqui é o arranjo alinhado de feixes tubulares, tá? Por que está alinhado? Porque está todo mundo alinhado na direção X, alinhado na direção Y, né? Todo mundo está organizadinho, está bonitinho, não tem problema, não tem nenhuma dificuldade de entender que eles estão bem alinhados. Tem alguns parâmetros que são conhecidos para esse cilindro, para esse arranjo de feixes tubulares, né? Você vai ter essa distância, esse S, que é a distância longitudinal. O escoamento está indo numa direção, a distância do primeiro feixe de cilindros para o segundo feixe de cilindros, e tem a distância transversal, que é o ST. Então tem ela aí também, que a distância vai ter entre a linha de cima com a linha de baixo, etc. e tal, as linhas que estão paralelas aí do cilindro. Como é que vai se comportar esse escoamento aí, tá? Esse escoamento, a gente sabe como é que se comporta o escoamento ao redor de um cilindro. Deixa eu pegar aqui, eu vou dar uma maximizada para a gente ver aqui bem no meio. Ó, você vai ter o que aqui nesse escoamento do cilindro? Deixa eu pegar esse aqui de baixo. O escoamento vem, como eu falei, bem ordenado aqui na frente. Ele passa por esse primeiro cilindro. E aí aqui é uma região onde ele acelera, né? Essa região de cima, a parte de cima do cilindro, vou até passar de novo. Ele vem para se encontrar com o cilindro, né? As partículas vêm se encontrando com o cilindro e eles encontram uma região de gradiente de pressão favorável, que vai fazer com que eles sejam empurrados para uma velocidade maior. Ou seja, eles sobem aqui, ó, com uma velocidade maior e chegam até e aumentam a sua velocidade nessa região. Então o escoamento vem com uma certa velocidade aqui de campo livre, passando por essa região que a velocidade do escoamento aumenta. E ela vai aumentar realmente aqui, vai aumentar também embaixo aqui, ó. O escoamento também aumenta nessa região, porque também tem um gradiente de pressão favorável nessa região, né? São simétricos em cima e embaixo, e aqui vai seguir o escoamento. Isso acontece aqui nesse cilindro, acontece no cilindro aqui de cima também, ó, vai passando o escoamento aqui, ele é acelerado aqui nessa região do gradiente de pressão favorável, também acontece com esse cilindro aqui. O que vai acontecer no final? O escoamento ele vai ter uma região justamente no meio dessa distância transversal entre os cilindros, onde a velocidade aqui vai ser a maior. Ó. Vai ter uma região aqui no meio, onde a velocidade vai ser o que a gente chama de velocidade máxima, nessa região aqui de fluido. Ó. Aqui você vai ter um V max. Isso aqui é importante para a gente definir alguns parâmetros que a gente vai definir. Eu não vou botar V, não, vou botar U max, né, porque eu estou usando sempre U como velocidade. Essa aqui eu vou ter a velocidade máxima, então, de fluido. Essa região. Isso daí é importante, esse é um dos parâmetros importantes, tá? Tem um outro jeito de a gente fazer esse arranjo também. Eu me confundo às vezes com o nome, porque olha só, em inglês a gente chama esse outro arranjo de staggered, mas eu traduzo staggered normalmente para escalonado, mas não é necessariamente escalonado que se fala em português, não. Se fala uma outra coisa, deixa eu ver o nome aqui, ó, alternados. Esse aqui é o arranjo então, que é o arranjo, deixa eu voltar lá para o journal. Esse arranjo aqui de baixo, também eu esqueci de comentar uma coisinha, tá? O escoamento vai passar, o que acontece? Ele vai trocar calor, né, ao longo dessa região, ao passar por esses feixes tubulares, ele vai sair com uma temperatura diferente. Então você tem aqui uma temperatura de entrada, tá? E tem uma temperatura de saída. E obviamente, ao passar por esses bloqueios, essas restrições que vão ser os cilindros, o cilindro está bloqueando a passagem de ar, ele força a passagem do fluido. O fluido externo que vem passar sobre o cilindro, ele vai ter uma certa resistência, né, a passar por ele, a mudar suas direções. Isso vai incluir, obviamente, numa perda de carga, ou seja, o escoamento tem uma certa perda de carga ao passar por esses arranjos de feixes tubulares. Nesse caso aqui, talvez você tenha menos perda de carga, mas tem o arranjo que a gente chama de arranjo, eu vou botar ele aqui embaixo, o arranjo alternado, ó, que é esse daqui, ó. O que está acontecendo? A gente está alternando, né? Você vê que você tem um cilindro
Aí o segundo feixe, ele já não está mais alinhado com o primeiro feixe, já tem um certo desalinhamento, os cilindros já se encontram no meio caminho entre a linha de cima e a linha de baixo, e lá no feixe 3 aí ele está alinhado de novo, né? Tá, esse alinho com, mas o feixe 1 é alinhado com 3 e o 2 não é alinhado nem com 1 nem com 3, vai se alinhar com o 4, que eu nem desenhei nesse caso, né? Mas quando você tem esse arranjo aqui, que é o arranjo que a gente chama de alternado, esse arranjo alternado, como aparece em inglês, aparece staggered, né, como eu falei, ele tem outros parâmetros, né? A gente vai manter os parâmetros que a gente viu, que são aqueles da distância longitudinal, que é o SL, e esse parâmetro da distância transversal, que é o SD. Mas você também tem uma distância diagonal, porque você vai ter a distância entre o cilindro que está aqui, ó, que está no feixe intermediário de dois feixes alinhados, e esse cilindro aqui que está no feixe alinhado com o outro lá também, no cilindro 3, ou vai ser a mesma distância para esse cilindro aqui em 1 também, que é chamado de SD, é um espaçamento diagonal que você tem. Esse espaçamento diagonal também é importante para a gente determinar os parâmetros que a gente precisa aí para determinar essa troca de calor, tá? Esse escoamento vai ser um pouquinho diferente. Esse escoamento que a gente viu aqui, ó, no caso dos cilindros que são alinhados, esse escoamento ele ainda tem um certo comportamento organizado, né? O escoamento vai vir aqui novamente, ele vai passar aqui por cima, vem aqui agora, passa para cá também, esse aqui faz a mesma coisa, né? Ele tem uma certa organização. Você vai ter essa região de linha de velocidade máxima, porque o escoamento ele é acelerado ali nessas regiões dos gradientes de pressão favoráveis, né? Acelerado tanto aqui quanto aqui, ó. Então acaba que você tem uma certa aceleração que impulsiona essa velocidade máxima bem no meio ali dessa distância transversal. Mas no geral o escoamento é até bem organizado, né? O escoamento que vai ser, a gente consegue entender ele, enxergar esse fluido aqui passando de maneira bem organizada. Esse escoamento aqui de baixo, agora que é o arranjo alternado, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Você vai ter um escoamento que vai passar nessa direção aqui, ó. Ele passa ali novamente também, né, por essa região do gradiente de pressão favorável, ele se acelera, mas ele vai demorar para chegar no outro, né? no outro feixe que vai estar alinhado com ele, né? Ele vai acabar gerando umas certas vorticidades a mais aqui, gera vórtices nessa região, gera mais vórtices dessa região aqui que vão se encontrar com o escoamento que vai passar nessa região que agora sobre o cilindro do feixe 3, ou seja, esse tipo de escoamento que é alternado, esse tipo de arranjo de feixes que é alternado, ele é bom para favorecer a formação de turbulência. Vamos supor que você está trabalhando, por exemplo, com um número de Reynolds que é baixo, o escoamento é laminar, e você precisa melhorar a troca de calor. Como é que você melhora a troca de calor? Com turbulência. Você sabe que você vai gerar já, o arranjo de feixe vai te gerar um pouco de turbulência. Você põe um arranjo alternado, você faz com que o seu escoamento sempre esteja tendo que mudar de direção. Isso favorece a formação de vórtices, favorece a formação de escoamento com características de turbulência, né, que essa não estacionalidade não é um escoamento turbulento, mas com características de escoamento de turbulência moderada, vai ter mais troca de calor, vai ter mais convecção, usando esse tipo de arranjo alternado. Tá? Se estiver, por exemplo, no Reynolds, o livro até fala disso. Se estiver trabalhando num arranjo, por exemplo, que está lá com o número de Reynolds, sei lá, o Reynolds menor ou igual a 100, pode ter aplicações como essa com Reynolds baixo, você tem que forçar uma troca de calor, o arranjo alternado é melhor. Ele vai conseguir fornecer, ele vai conseguir fomentar a criação dessa não estacionalidade que te ajuda na troca de calor, entendeu? Então, mas ele é amplamente utilizado porque ele realmente consegue promover mais turbulência, e promovendo mais turbulência ele vai obviamente fazer com que o escoamento tenha mais troca de calor. Para esse tipo de arranjo aqui, ó, vai ser um pouco mais difícil de você determinar o que é a velocidade máxima, porque o escoamento ele tem várias regiões aqui que se misturam, né? Várias regiões de mistura pela formação desses vórtices aqui ao passar pelos cilindros, né? Aqui também teriam vórtices, né? Eu poderia pensar que eu tenho um vórtice aqui, por exemplo, ó. Posso ter aqui, por exemplo, a formação, se eu pego esse primeiro feixe lá em cima, né? Ele pode passar, se tivesse um número de Reynolds mais alto, ele pode formar um vórtice aqui também. Mas esse vórtice ainda vai ser advectado nessa região, vai se acelerar igualmente aqui também, porque vai encontrar uma região de gradiente de pressão adverso e vai manter ainda essa velocidade máxima aqui, sabe, no intermediário aqui, ó. Porque mesmo que eu tenha esses vórtices sendo gerados, eles ainda vão ter essa simetria, né, do arranjo, que ajuda a você manter essa região de velocidade máxima aqui nessa distância intermediária que você tem do espaçamento transversal. Tá? Então, mesmo que você tenha vorticidade, você ainda
mantém isso aí ainda, você ainda consegue manter bem aproximado, o vórtice passando aqui ele vai também acelerar esse escoamento, e esse aqui de baixo também vai acelerar também nessa direção, então acaba ficando um escoamento com essa velocidade máxima bem ali nesse intermediário, conhecido por isso. Quando eu era aluno de graduação, eu gostava de perguntar muito as coisas, né? E perguntar, às vezes a pergunta nem sempre é uma pergunta boa, mas eu ficava olhando assim e falava, pô, mas aí eu fico com esse parâmetro SL, ST, e se eu quiser fazer um negócio que, sei lá, tem um parâmetro SL ou ST variável, eu quero variar meu SL e ST, eu quero fazer um feixe que vai ser, sei lá, maluco, eu quero, agora é meio alternado, depois é não sei o que, alinhado, posso fazer isso? Pode, mas aí você tem que ser meio maluco para querer fazer isso, tem que ser maluco, não tem como, cara, porque como é que você vai construir isso? Você tem que pensar sempre isso, né, com as facilidades de construção, aquele pensamento de engenheiro, assim. Eu faço um negócio com espaçamento variável, você imagina a dificuldade de fabricar uma parada dessa, assim, não vai ser muito específico para uma aplicação, pode ser que alguma aplicação precise disso, pode, mas acaba ficando tão específico que você não consegue nem imaginar para que vai servir, na verdade, sabe, e assim, a dificuldade de fabricação seria imensa, você teria que pensar, pô, vou otimizar esse espaçamento com espaçamento variável para ter a melhor troca de calor possível. Eu acho que fica meio maluco, assim, eu acho que você tem que ser meio doido, um engenheiro meio doido para querer propor um negócio desse, mas é bom que seja um engenheiro meio doido, que engenheiros meio doidos é que fazem os avanços aí, né, avanços bons aí na engenharia que a gente vê, engenheiros meio doidos, mas bons, tá, não é engenheiro meio doido ruim, que não estuda nada, não, é um engenheiro bom, que estuda, mas que tem as ideias, que querem avançar as coisas, esses aí são os que causam os grandes, quebram expandem o limite do que é possível, né. Mas enfim, eu na época eu pensava nisso, quando eu estava aqui preparando essa aula eu pensei nisso, né, pô, poderia ter esse espaçamento variável, mas seria meio maluco fazer isso, então o meu próprio argumento para mim mesmo foi esse, assim, seria meio doideira pensar em fazer um escoamento, um feixe de tubulares com escoamentos que variassem esses espaçamentos SL, SD, ST, porque seria difícil fabricar mesmo, seria difícil você manter como eu acho que seria algo específico para uma aplicação e não justificaria os custos de fabricação também. Bom, seria específico para uma aplicação e aí não justificaria os custos de fabricação. Enfim, tem uma coisa aqui que é legal, né? Que eu falei algumas coisas aqui, ó, e eu tenho alguns comentários, né? Beleza, porque eu não falei ainda para que servem esses parâmetros todos, né? Eu passei por eles aí e não falei o que eles servem, né? Olha só, é porque é o seguinte, a gente tem a equação que a gente vai modelar a troca de calor para feixes tubulares. É o Nusselt médio, ele é igual, aí entra uma constante, alguém brigando aqui, sei lá, é uma constante C1, tá? Porque vai ter outra constante C2, então eu tenho uma constante C1 vezes o Reynolds, que é em função do diâmetro, e esse Reynolds aqui ele tem uma característica, tá? É o D, ele tem um max aqui, por quê? Porque a gente calcula esse Reynolds com a velocidade máxima. Esse Reynolds é determinado da seguinte maneira, ó. O Reynolds aqui, Reynolds D max, ele é igual a velocidade máxima multiplicado pelo diâmetro dividido por Ni. Vou só conferir aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, ele é a velocidade máxima que você tem, o ponto de velocidade máxima multiplicado pelo diâmetro dividido por Ni. Isso tudo sempre pensando, né? Eu vou considerar essas propriedades sempre, não tem nenhum subscrito S até agora, as propriedades sempre na temperatura, no caso agora eu não tenho isso, né? É até bom falar isso aqui para vocês. Nesse caso vocês viram que a gente não falou de temperatura de superfície, a gente tem temperatura de entrada e temperatura de saída. Qual que é a temperatura, perdão gente, falei que deu uma respiração errada. Qual que é a temperatura de filme então? A temperatura de filme, para esses casos, ela vai ser a média, que é a temperatura de filme, ela é igual à média da temperatura de entrada e da temperatura de saída. É isso, a nossa temperatura de filme é isso, é nessa temperatura que a gente vai avaliar as propriedades, ou seja, para o Reynolds, se eu quero saber a viscosidade cinemática, eu avalio as propriedades na temperatura de filme, tá? E tem mais uma coisa, eu tenho que continuar essa equação, não acabei ela ainda não, a equação do Nusselt médio aqui, eu tenho o Prandtl, e esse Prandtl aqui não é elevado a 1/3, mas é quase 1/3, 0,36, tá? É um bem aproximado aqui. Esse Reynolds é elevado a M, tem um fator M aqui para ele também. E a gente já está bem parecido com os cilindros, né? Tem um C e um M ali, né, na potência do Reynolds. Isso aqui vai ser multiplicado, agora que entra aqui, ó, tá? Agora vai entrar o PR sobre PRS, ou seja, a gente tem o Prandtl avaliado numa certa temperatura que a gente vai olhar, eu vou até olhar aqui qual que é esse valor certinho, tá? Ó, Reynolds está aí, tá o nosso número de Nusselt, e
isso daqui tem uma certa variação, tá? Deixa eu primeiro mostrar essa equação para vocês no livro, tá? Eu quero mostrar ela aqui, ó. Essa equação tá aqui, tá vendo? Olha só, você tem o Prandtl e aqui tá falando o que, ó? Todas as propriedades, exceto o PRS, são avaliados na média aritmética do fluido, ó, da entrada e na saída. É isso mesmo. Então tá certo, ó. E o PRS tá vendo? Isso aqui eu não tinha visto, eu passei sem ter tanto cuidado, tá? É porque tá falando que todas as propriedades são avaliadas na média aritmética da temperatura de entrada e saída, que é a temperatura de filme que a gente viu, né? Então é isso daí, a temperatura, e a gente vai ter essas duas constantes que vão ser avaliadas aí, o número de Prandtl, e aí tem que avaliar o C1 e o Reynolds. Isso aqui tem essas limitações, eu vou anotar essas limitações aqui também no journal para a gente ficar com elas, tá? As limitações que a gente tem de aplicação disso aí, esse aqui, primeiro é o N, que em português se usa o NF, então eu vou usar esse aqui, o NF, que é o número de feixes que você tem que ser maior do que 20, maior ou igual a 20, ou seja, aqui eu tenho 3 no desenho, 1, 2, 3, 3 colunas, então teria que ser maior ou igual a 20 para chegar a usar essa equação. Também tem que ter o número de Prandtl, tem que estar aqui entre 0.7, menor, ou aproximadamente do número de Prandtl, e menor aproximadamente de 500, ou seja, tem uma ampla faixa de números de Prandtl, e o número de Reynolds também tem uma faixa bem ampla, só de menor ou igual a 10, Reynolds de máximo, e menor aproximadamente igual a 2 vezes 10 a 5, 2 vezes 10 a 5, ou seja, você tem uma ampla faixa aí de valores que você pode aplicar essa equação, tá? E o legal, cara, aqui é o seguinte, né? Aqui a gente usou essa questão do número de feixes ser maior ou igual a 20. O número de feixes é muito importante. Como eu falei para vocês, o primeiro feixe, que é o que está de face com o escoamento de entrada, ele é como um cilindro. Então ele vai trocar um calor, como a gente viu, o escoamento sobre o cilindro lá, só que depois o segundo feixe já pega mais turbulência, então ele troca mais calor. O terceiro feixe troca mais calor. O quarto feixe vai trocar ainda mais calor. Ou seja, ao longo do número de feixes, essa troca de calor de cada feixe vai aumentando, ou seja, o primeiro feixe troca menos, o segundo troca um pouquinho mais, o terceiro troca mais, o quarto troca mais. Só que sabe-se também por estudos que foram feitos em cima disso, que depois do quinto, sexto feixe já não tem mais tanta variação, já começa a ficar meio, a troca de calor de cada feixe começa a ser aproximadamente a mesma coisa. E assim, para você ter uma vantagem real assim, nesse negócio, né, assim, você tem que ter uma quantidade de feixes grande. Quanto mais feixes você tiver, mais calor você vai trocar. Essa é a realidade. Só que você também pode corrigir essa equação, tá? Essa equação aqui ela pode ser corrigida da seguinte maneira, né? Se você tiver um número de feixes menor do que 20, o que você vai fazer? Você vai usar essa equação aqui. Se você usar essa equação, você vai fazer o seguinte, ó, vou botar aqui agora, se o número de feixes for menor do que 20, a gente tem que pegar dados de tabela e fazer esse cálculo aqui. O Nusselt vai pegar o Nusselt de médio para um número de feixes menor do que 20, ele é igual ao Nusselt de médio para... deixa eu jogar isso aqui para frente, faltou um C2 aqui. Agora que entra a constante C2, tá? Que é uma constante que corrige o nosso Nusselt médio quando você calcula para um número de feixes, que é a equação que a gente tinha ali agora, né? Um número de feixes maior ou igual a 20, que é a equação que a gente acabou de mostrar, você calcularia ela como se tivesse um número de feixes maior do que 20, e aí você usa esse fator C2, que ele está onde? Esse C2, ele está na tabela 7.6 do livro, tá? E, esqueci de falar aqui também, ó, esse C1 e esse M, ó, C1 e M estão na tabela 7.5. Vamos olhar lá como é que fica esse C1 e esse M e esse 7.2 também. Tá aqui, ó. Primeiramente o C1 e o M, eles são aqui, ó, eles são tabelas que vão te mostrar. Depende de várias coisas, como vocês estão vendo. Depende se a configuração é alinhada ou se ela é alternada. Vai depender da faixa de número de Reynolds que você está trabalhando. E aí você vai determinar, eu trabalhando com certo número de Reynolds, tal. Aí vai ser desse jeito. Vai depender também dessa razão entre o espaçamento transversal e o espaçamento longitudinal. Se tiver uma razão maior, isso aqui já é na verdade uma limitação, tá? Olha, se você tiver uma razão de espaçamentos
transversal sobre a longitudinal menor do que 0,7, não é muito eficiente você usar, a troca de calor não é eficiente, é ineficiente e tubos alinhados não deveriam ser utilizados. Isso aqui é uma definição. Por quê? Vamos pensar isso aqui no nosso chorno. Se você está usando tubos alinhados, vamos supor que o seu ST sobre SL ele é menor do que 0,7. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um espaçamento longitudinal muito grande. Se o espaçamento longitudinal é muito grande, você pensa o seguinte, né? Vamos olhar essa figura aqui do Milton Van Dyke, né? Se o espaçamento longitudinal é muito grande, está aqui, sei lá, tem uma distância longa, você põe o cilindro aqui para trás, assim, por exemplo, está longe, ou põe ele bem distante aqui de onde está a esteira. Você vai chegar numa região onde a turbulência já vai estar meio dissipada já. Não tem mais tanta vantagem, não tem tanta movimentação de fluido para compensar você usar esse arranjo alinhado. Então você não tem mais tanto ganho de colocar um cilindro. Se o cilindro não está, não vou nem falar nessa região aqui que eu estou passando o mouse, não. Pensa que é, sei lá, umas 3, 4 vezes para baixo isso aqui. Você quase não tem mais tanta vorticidade, tanta turbulência para você aproveitar a troca de calor. Então não compensa mais. É bom que você tenha esse espaçamento longitudinal pequeno, porque daí o seu cilindro vai estar justamente dentro da esteira, onde você tem muita energia de fluido ali sendo trocada, né? O seu fluido está com bastante movimentação, bastante turbulência, bastante não estacionalidade, você vai aproveitar mais essa troca de calor. Se você espaça muito, não tem vantagem. Aí você acaba caindo numa região que o escoamento vai estar assim, não é que ele vai estar igual a esse escoamento que está aqui de frente a esse cilindro aqui, não. Só que vai estar sem muita turbulência, aí você não aproveita mais essa troca de calor, tá? E isso está sendo mostrado aqui também nessa tabela. A gente está vendo, olha, nessa tabela fala que se estiver abaixo de 0,7 não vale a pena. E aí fala, ó, se tiver com o escoamento alinhado, mas aí você pode ter realmente espaçamentos menores e tal, e ainda assim espaçamentos longitudinais menores ou maiores, né, e ainda assim aproveitar, né, nesse caso aí, a sua faixa. E aí você tem aqui o alinhado, o escoamento alternado nessa faixa de Reynolds. Quando você tem, ó, tá até falando, olha só, o fator às vezes depende dessa razão de espaçamento transversal longitudinal, né, ou se esse ST sobre SL for maior do que 2, o que está querendo dizer? Você tem um espaçamento transversal que é maior do que 2 vezes o espaçamento longitudinal, né? Você olha aqui nessa figura aqui, ó, você tem um espaçamento transversal que é 2 vezes maior do espaçamento longitudinal. Só que a gente lembra que esse espaçamento transversal, o escoamento ainda vai enfrentar, vai sair, vai passar por cima daqui, ainda vai bater de frente com um outro cilindro. Ou seja, tem muita turbulência, né, nesse caso. Então aproveita-se bastante essas coisas, né. Tem uma questão também que ficou faltando, que é eu falar aqui, ó, a gente já sabe como a gente vai determinar esses parâmetros aí, vai ficar mais claro quando a gente fizer exercício, tá? Vamos chegar nessa parte aí também. Faltou eu falar como é que a gente determina essa velocidade máxima, né? Essa velocidade máxima aqui, ó, que ainda não está definida. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui, ó. Sim, faltou na verdade 2 coisas. Esse daqui faltou falar que esse Prandtl to S, só lembrete, na verdade, que a gente já falou isso. Esse Prandtl to S é o que? É a temperatura da superfície. Então eu tenho que ter aqui também, né, esses cilindros vão estar trocando calor, eles têm uma temperatura de superfície. É nessa temperatura de superfície que eu avalio esse Prandtl to S, tá? E outra coisa que ficou faltando, tá, a determinação dessa velocidade máxima. A determinação dessa velocidade máxima, vou até puxar essa equação aqui, ó, lá para cima, porque daí a gente vai falar dela ali em cima, que eu achar um espacinho no meu quadro. Vou botar, quer ver? Aqui, ó. Vou botar ela aqui assim. Ó, essa velocidade máxima, quando a gente está falando desse número de Reynolds, ela é o seguinte, né? Se você tiver o escoamento alinhado, aí eu vou botar, ó, dessa forma aqui. Opa, caramba. Eu vou escrever dessa forma aqui. Como é que vai ser, né? Para escoamento, acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um desenhozinho aqui para ficar mais legal. Você copiar isso aqui, ó. Para o arranjo alinhado, ó, eu vou diminuir aqui bastante. Para o arranjo alinhado, como é que é essa velocidade máxima? A velocidade máxima é o seguinte: é o U. Opa, tá em verde, vou pegar aqui em preto, ó. U max, a velocidade máxima, ela é igual a ST, esse espaçamento transversal, dividido por ST menos o diâmetro, olha aí que legal, multiplicado pela velocidade, pelo U infinito.
tá? Ou seja, eu tenho a velocidade de U infinito. Isso aí, gente, é muito legal, porque não vou passar por essa parte, mas tem no livro, eu acho, ou eu vi isso em algum lugar que eu achei muito legal. Esse cálculo, cara, esse cálculo ele nada mais é do que um cálculo sendo feito a partir da conservação de massa. Você vai considerar a conservação de massa aqui, você vai achar que a velocidade máxima é essa. Beleza, não tem muita novidade nisso aqui não. Então você tem esse cálculo aí pro caso que é alinhado, e para o caso que é, aí eu vou pegar a figurinha dele aqui também, ó, para ficar bem bonitinho. Ó, pro caso que é alternado, ó, eu vou botar ele aqui, vou diminuir ele também para ficar do mesmo tamanho. Pro caso que é alternado, como é que fica então? Aí a sua velocidade máxima, o max, ela é igual a ST dividido por 2 vezes SD menos D multiplicado pela velocidade infinita, que é a velocidade de entrada do fluido. Beleza? Então você tem para esses dois casos aqui, ó, você tem tanto o caso que está alinhado quanto o caso que está alternado. Aí você tem que separar os dois e entender qual que é a sua condição. Só lembrando aqui, você tem esse caso, então é só botar aqui, ó. Ó, aqui você tem o U infinito e aqui você tem também o U infinito, beleza? Então essa daí é a definição que a gente tem para usar essas formulações. Espero que tenha ficado claro. Faltou mostrar o C2, né? Eu acho que eu passei essa parte aqui, que quando você tem um número de feixes menor do que 20, só para fechar mesmo. A única coisa que faltou foi mostrar o C2, que é isso aqui, ó. Ó o C2, tá vendo? Você vai calcular com um número de feixes como se fosse maior do que 20, mas se você tiver um número de feixes menor do que 20, o que acontece? Você tem menos troca de calor, ou seja, o seu Nusselt médio ele vai diminuindo. Se for 16, 0.99, se for um feixe só lá, é 0.70. Então você tem tudo isso aí, tá? Você vai diminuindo a sua capacidade de troca de calor. Mas tem essa coisa, né, de construção, sabe-se que depois do quinto, cada feixe tem mais ou menos a mesma troca de calor, porque o escoamento já está meio que, já não sente mais essa influência da diferença que você tem do escoamento lá da entrada, tá beleza? Então é isso aí. Tem alguns cálculos que são interessantes que eu não vou nem passar, tá? Dá pra vocês verem depois no livro, que é se você quiser saber qual que é a diferença log min da temperatura de diferença, se você quiser saber qual que é, o que é isso aqui mesmo? Acho que eu vou até olhar aqui no... a transferência de calor por unidade de comprimento, deixa eu ver, tem mais uma, também tem a estimativa da perda de pressão que você tem. E vai depender desses fatores, né, que a gente tem aqui, ó. Tem o fator de fricção, o fator de correção. Isso aí você pega lá na figura 7.14, 7.15, que são essas aqui, ó, vão te dar fator de fricção, fator de correção, e você vai calcular para cada um deles. Você precisa saber qual que é a sua perda de pressão. Perda de pressão também é importante, dependendo do escoamento, você precisa trocar calor, mas se você quer trocar calor sem perder tanta pressão, né? Sem ter que gastar mais potência de um bombeamento, por exemplo, ou perder uma potência que poderia ser aproveitada numa turbina, por exemplo, para fazer esse processo aí, beleza? Então ficam aí esses comentários, e as próximas 2 aulas a gente vai falar sobre, aí entra nos jatos colidentes, beleza? Aí entra jatos colidentes, leitos fechados, e acabou a parte de escoamento de convecção externa. Um abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa aula é muito mais focada, parece mais aula de engenharia do que de física mesmo. Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.